é que realmente tem uma coerência na lógica delas, né? A primeira é o pensamento, que o Espiritismo, já através de Allan Kardec, diz ser a própria certificação de que nós existimos, como o René Descartes também diria lá no século XVII, né? Aí nós, por existirmos, temos que evoluir, e essa evolução nos leva à reencarnação. A reencarnação não nos desconecta totalmente do mundo espiritual, então sofremos as influências do mundo espiritual e também influenciamos lá, atraindo muitas vezes seres que estão na mesma faixa de vibração ou de pensamento que nós. Essa situação, ela de uma certa forma é compreendida na medida que nós descobrimos que, além de tudo, nós somos dotados de um sensorzinho chamado epífise, que é a razão da própria manifestação dos espíritos através dos pensamentos que eles irradiam em nossas próprias vidas. Kardec amplia esse conceito dizendo que esse sensorzinho chamado epífise, na verdade, é o ponto de convergência de todas as vibrações captadas por nossa estrutura intermediária chamada corpo espiritual ou perispírito. Então, esse sensorzinho caracteriza aquilo que o Kardec chama de mediunidade, que ele dizia que era orgânica sem explicar, e o André Luiz veio resgatar alguma coisa que na história de muitas civilizações, principalmente no campo das religiões, já era conhecido. Entre os hindus, entre os egípcios, entre os africanos, a epífise já era conhecida como um sensor, um órgão de comunicação, uma anteninha que nos coloca em contato com o mundo espiritual. Então nós temos o pensamento que nos caracteriza a realidade de existir, a reencarnação que nos ajuda a prosperar e evoluir na escala estabelecida pela espiritualidade. Temos a influência espiritual que nos mantém em contato com o mundo espiritual, a mediunidade que nos coloca assim, de uma forma mais objetiva nessa conexão, e vamos ver hoje uma coisa diferente da influência espiritual, porque ela é determinada justamente pela intenção de alguém em perturbar alguém. E o Kardec também vai dizer aqui hoje para nós que essa intenção ela pode ser tanto de desencarnado para encarnado, quanto de encarnado para encarnado. Então, os que estão nos bastidores, às vezes na condição de nossas vítimas de outrora, muitas vezes reencarnam, e reencarnados estão ali no âmbito da família, ou nos recebem como filhos, ou então somos irmãos, e durante um período, às vezes mais ou menos prolongado, porque o tamanho das dívidas é medido justamente pelo tamanho dos prejuízos causados, né? Então vamos caminhar aí para a gente não perder mais tempo. Nós vamos começar com uma imagem que nós usamos ontem à noite, quando falamos justamente do problema eu falei ontem mesmo, que foi sobre o mundo espiritual. Esse cara aí em cima é o Marcelo Gleiser, físico brasileiro que trabalha nos Estados Unidos, tem mais de 10 livros publicados, sempre muito talentoso na capacidade de se comunicar, fala fácil, escreve fácil. Desenvolveu com a Discovery uma série de pequenos documentários ao longo dos anos ali passados, falando sobre física, né? E ele cita nesse livro aí, Criação Imperfeita, de 2010, um livro muito legal, isso aí. Segundo a teoria das supercordas, que é uma evolução da teoria das cordas, que afirma pelo menos, que conseguiu provar matematicamente a existência de universos paralelos. E a gente sugere o mesmo que sugerimos ontem, que foi um negócio que eu vi lá atrás, quando comecei a ouvir falar desse assunto, que é um documentário da BBC de Londres, que está no Google, chama Universo Paralelo. Se tiverem oportunidade, dá uma olhadinha, legendado, e na realidade traz um monte de informações interessantes. Então, segundo a teoria das supercordas, mesmo que as dimensões ocultas do espaço, que são esses universos paralelos, que nós não conseguimos perceber pelas limitações visuais e mentais, sejam imperceptíveis, são elas que determinam a realidade física em que vivemos. Ou seja, isso aqui é uma realidade virtual onde nós estamos. E há algum tempo atrás começou a ser disseminada a informação que esse CID-10 aí, esse CID de 2006, o CID-10, contém uma informação que já demonstra um progresso na interpretação e na avaliação de determinados distúrbios psicológicos e psiquiátricos, né? Lá naqueles itens citados,
Eles definem o estado de transe e possessão como a perda transitória de identidade com manutenção da consciência do meio ambiente e fazem uma distinção entre os normais, ou seja, os que acontecem por incorporação ou atuação dos espíritos, dos que são patológicos provocados por doenças invariavelmente trazidas dos desarranjos que construímos no passado na utilização principalmente das nossas liberdades e da nossa inteligência. Então vamos começar a ver o que o Kardec disse sobre isso lá em 1861. Eu creio que isso daí tem tudo a ver com a questão 459 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta das entidades que o ajudaram a compor o conjunto que a gente conhece como Livro dos Espíritos. Na questão 459, ele vai perguntar para os espíritos se eles, espíritos, influenciam nossos pensamentos e atos, e a resposta objetiva, sim. Muito mais do que imaginais, invariavelmente os espíritos conduzem-nos aí nas nossas ações. Na questão seguinte, ele quer saber, mas isso é muito difícil, como é que a gente faz para saber o que é nosso do que nos é sugerido? E a resposta também é bastante simples, mas muito difícil de ser implementada. O primeiro pensamento é nosso, o segundo nos é sugerido. Como a velocidade dinâmica do pensamento é muito rápida, é muito difícil a gente fazer essa distinção, né? E aí ele evidentemente inferiu que se essa influência é constante, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. E aí lá no Livro dos Médiuns, em 1861, 4 anos depois, ele vai desenvolver uma série de argumentos, que Kardec é bom nisso, acerca dessa influência negativa que seria a obsessão intencionalmente causada por espíritos desencarnados, né? A definição dele na Revista Espírita de 1858, 3 anos antes de sair do Livro dos Médiuns, é que a obsessão é a ação quase que permanente de um espírito estranho que leva a pessoa a ser solicitada por uma necessidade incessante de agir desta ou daquela maneira e de fazer isso ou aquilo. A subjugação é uma ligação moral que paralisa a vontade de quem a sofre, impelindo a pessoa às mais desarrazoadas ações e, por vezes, as mais contrárias ao seu próprio interesse. A subjugação, na verdade, é a antiga possessão. Aliás, na quinta-feira passada, numa instituição que nós fazíamos aí pedimos umas perguntas, no final, uma senhora, que já a gente vê lá há muito tempo na plateia, né, ela veio nos contar que o neto dela, que era uma pessoa absolutamente desconectada de qualquer coisa religiosa, foi para uma ilha lá nas imediações de Israel para participar, dentro das tradições judaicas, de um curso preparatório para o exercício do exorcismo, porque o judaísmo considera essa prática aparentemente como útil, né? O judaísmo, na realidade, tem uma parte mística, conhecida como Cabala, que inclusive tem uns processos lá meio que diálogos com os espíritos desencarnados, né? Então a subjugação é o nível mais extremo do processo de obsessão. Começa com a obsessão simples, termina na subjugação, que é quando a pessoa está realmente, totalmente sob o controle de uma entidade ou várias entidades desencarnadas, a pessoa ou um grupo de pessoas, né? Jim Jones, lá nas Guianas, alguns anos atrás, levou mais de 800 pessoas a morrer ingerindo laranjada com veneno, por conta de uma perspectiva de que uma nave ia recolher todo mundo e levar, deve ser para os quintos dos infernos, né? Provavelmente, né? Morreu todo mundo, os trouxas. E na realidade o Jim Jones tinha um esquema lá montado nos Estados Unidos, como foi perseguido lá, veio para as Guianas, que é terra de ninguém, né? E ali ele conseguiu arrastar um monte de gente, e investigações várias revelam que tinham muitos outros interesses envolvidos, né? Então a subjugação é um nível extremo no domínio de uma entidade ou várias entidades, deve ser o cara que realmente tem um ódio profundo, né, de nós. Nós vamos ver alguns exemplos aí na sequência, mas um exemplo assim que calou muito profundamente é um exemplo que está num livro da dona Ivone do Amaral Pereira. Ivone do Amaral Pereira foi uma das grandes médiuns do século XX. Chico Xavier a admirava muito, né? Reconhecia nela a condição de uma das maiores médiuns que ele conheceu. E a dona Ivone do Amaral Pereira escreveu alguns livros assim, muito interessantes. Ela
tudo indica que foi suicida em vida anterior. Por isso que os livros dela, por isso os livros que os espíritos escreveram através dela, tem como ponto de partida o suicídio. O primeiro foi Memórias de um Suicida. É um livro de 1926, ficou 30 anos guardado, só foi publicado lá em 1954. Ela tinha um certo receio de publicar. Ele conta a história do Camilo Castelo Branco, aquele português escritor que ia ficar cego e por conta disso se matou, porque não suportava a ideia de ficar cego. No livro nós vamos descobrir que essa vicissitude que ele iria enfrentar tinha a ver com grandes perversões feitas no exercício da autoridade durante a Inquisição Portuguesa, né? Então o Camilo Castelo Branco judiou, e por uma paixão, porque ele era pessoa de poucos recursos na época, ele na realidade se apaixonou por uma prima lá, só que a recíproca não era verdadeira. Ele estava já alimentando a expectativa de casar-se com ela. Acontece que ela acabou trocando ele por um outro primo. Lá na Europa era muito comum isso, que era militar, uma pessoa que tinha assim, uma certa projeção na carreira militar em Portugal. E aí, o que acontece é que o cidadão aqui, já que não casou mesmo, foi para a igreja, que contrariava inclusive os interesses do pai dele, que precisava da mão de obra dele. E na igreja ele se envolve justamente com a Inquisição. Os anos rolam e um belo dia a ex-pretendente dele, né, ou a ex-pessoa que ele pretendia, com quem pretendia casar, acaba retornando, e aí ele dá um jeito de envolver o marido dela, que estava vindo da Suíça, se não me falha a memória, e tinha algumas propensões para o calvinismo, né, que João Calvino desenvolveu o protestantismo na sua moda lá, enquanto Lutero fazia mesmo na Alemanha, né? E aí o cara deu um jeito de mandar o cara para a cadeia. Filhos, a mulher, e ele tinha a intenção de sacanear mesmo, né? E aí torturou, esticou, fez o que vocês possam imaginar de crueldade com o cidadão. E aí a mulher, prima, né, vem lá desesperada, profundamente apaixonada pelo marido, pedir clemência, faz uma série de proposições, e ele dando aquela de que estava preocupado, mas nos bastidores ele estava só fazendo maldade. Aí no fim ele acaba convencendo ela a ceder algumas coisas meio fora da ética, né, para ele, e se comprometendo a libertar o cara. E antes que isso realmente viesse a se configurar, ele resolve soltar o cara. Mas para sacanear mais ainda, ele cega o cara, queima os olhos do cara com ferro quente. Na hora que a mulher vem receber o cara na porta da prisão onde ele estava, na igreja, vê o marido naquele estado, aí o ódio dela por ele aumentou mais ainda. Bom, a cegueira que ele ia enfrentar aqui como escritor português, o Camilo Castelo Branco, na verdade, foi o zóio do outro que ele vazou lá, o ferro quente. Porque, como dizíamos há pouco, não existe um ponto que aconteça em nossa vida que não tenha um fator determinante, recente ou remoto. Não se iludam. Tudo está dentro dos planos de Deus, cada um conforme as próprias obras, seja aqui ou mais além, seja ontem ou agora. Então, nós não fugimos nunca de nós mesmos. Nós podemos até nos enganar no meio, mas não conseguimos fugir. E aí a Dona Ivone escreve muitos livros, Seara de Ódio, do Leon Tolstói. Leon Tolstói foi um escritor lá que no final do século XIX escreveu Guerra e Paz, um livro romântico de amor entre dois russos, na realidade, e que acaba terminando tragicamente, porque o livro provocou na Europa uma onda de suicídios por conta da heroína que morreu. E o Tolstói, no plano espiritual, caiu a ficha e resolveu, através da mediunidade, 50, 60 anos depois, reconstruir um pouco do que ele destruiu. Então, escreveu alguns livros pela Dona Ivone. Um livro fantástico é o Dramas da Obsessão, do Dr. Bezerra de Menezes, contando a história de uma família inteira que está progressivamente se matando. Mas por trás dela existia uma equipe de espíritos judeus que tinham sido supliciados nos tribunais da Inquisição, Portugal, Espanha,
que os caras eram bonzinhos, essas coisas que a gente ouve falar das torturas hoje, é brincadeira perto do que os caras faziam, né? Tem um filme que chama Os Borgia, não sei quem já assistiu, que é aquele Jeremy Irons, e na realidade os Borgia mostram um pouquinho do que o cara fez para chegar a ser papa. As barbaridades que ele fazia com os adversários e com as mulheres, porque o cara era mulherengo inveterado também, não é? A Lucrécia Borgia, famosa na história, a filha dele também era uma pessoa meio desvaiada, né? E a Dona Ivone conta histórias assim incríveis no Recordações da Mediunidade, que é um dos livros dela. Ela vai contar algumas passagens interessantes. Ontem até nós usamos uma lá para mostrar do primo que ela foi assistir, e ela, onde se concentrasse na casa novinha, cheirando tinta do primo, ela via ali um outro ambiente. E ali está mostrado que as interdimensões se interpenetram mesmo, não é? É muito louco, muito interessante a gente ver essa concepção. Onde nós estamos aqui tem outras realidades acontecendo nesse momento. Nós não percebemos, porque o nosso cérebro não tem a capacidade além da tridimensionalidade. Ele está regulado para isso e os olhos também. Nós não vemos um espectro além do infravermelho e do ultravioleta. Nosso olhinho aqui é um sensor pobre, embora seja uma máquina extraordinária, não é? Então ela conta histórias assim muito interessantes. Um caso que chama muito a atenção é de um jovem que nasceu normal e de repente começou a ficar totalmente deformado. Perdeu o movimento, era carregado, higienizado por outros. E as entidades, aliás, os médiuns que foram consultados a respeito do problema, porque os médicos não tinham explicação daquela deformidade toda, né, problema neurológico lá, viam como se um cara cavalgando sobre ele, como se ele fosse um cavalo, uma entidade de cor escura, não é? E posteriormente, nos trabalhos de tratamento espiritual na casa espírita do Ivone que trabalhava, ficou evidenciado que aquele cara que estava como que cavalgando, na realidade era o escravo desse jovem de hoje, na época da escravatura no Brasil, porque na época da escravatura nós fizemos assim poucas e boas, não é? Com os nossos irmãos africanos. E na realidade ele era um senhor, dono de uma propriedade de muitos escravos, e usava o cara que hoje está todo lá torto como realmente um animal de carne. Ele andava nas costas do cara, como se fosse um animal mesmo. Então esse que sofreu essas humilhações na vida anterior por ser negro e africano e escravo, agora é o que estava nos bastidores fazendo com ele o que ele fez. A prova do cara foi até os 12 anos, provavelmente por alguma razão chegou um momento que até isso termina, né? E quando terminou a prova, os tratamentos espirituais começaram a dar resultado e o cara foi recobrando a motilidade, a motricidade da forma como nós somos, né? Bom, e aí tem a fascinação, que é o intermediário. Tudo começa com a influência, é a gota d'água que cai no espelho d'água, a pedrinha que cai na gota, no espelho d'água e provoca ondas. Essa é a obsessão simples. E aí, a hora que a pedrinha chega lá, ela traz do fundo do pocinho ali, do laguinho, a lama suja que turva a água. A obsessão é assim. E aí ela evolui para realmente um efeito duradouro, maior ou menor, e chama-se fascinação, que é uma espécie de ilusão produzida, né? Então a gente fala que não imagina que fala, de repente sai da boca e escapa. Às vezes a gente faz coisas que nem acredita que fez. Às vezes a gente dá respostas que também não sabe de onde vem essa. É isso aqui, ó. É uma influência espiritual que já vai atingindo níveis mais agudos. É uma espécie de ilusão produzida, ora por raciocínios capciosos, e essa ilusão produz um logro, um engano sobre as coisas morais. Para nós, algumas coisas passam a ser a corrupção, por exemplo. O corrupto não se acha corrupto, pelo contrário. Então, na realidade, provavelmente sofre um quadro de influência espiritual muito grande, né? Falseia o julgamento e leva a tomar-se o mal pelo bem. Isso é a fascinação. Se o nego não controla, se não tem outros fatores restritivos, ele vai para a insanidade.
se não aqui no plano espiritual. O Augusto César Neto, num livro chamado Fotos da Vida, Augusto César Neto é um espírito que morreu com 28 anos, parada cardíaca, ou mergulhar em Long Beach, aí no domingo de carnaval, o coração parou. Campeão de natação. Pensa-se que o choque térmico possa ter causado justamente a parada, porque ele já trazia uma predisposição na parte cardíaca para sofrer as consequências. Ele escreveu Jovens no Além, quem é aí do meio espírito sabe que livro é esse. Escreveu Somos Seis, e foi escrevendo um monte de livros e Fotos da Vida. Então ele fala que aqui em São Paulo, acompanhando uma entidade de destaque no meio do executivo, chamada Antônia Gonçalves da Silva Patuíra, e na realidade perdeu um filho, virou espírita, e lá na região do Glicéria, que hoje é a Rua Lava Pés, aquele ambiente todo, era uma fazenda que ele tinha, chamada Vinha de Luz. E na verdade no plano espiritual ele continua trabalhando. Então ele acompanhando o Patuíra, foram uma instituição para pessoas com problemas mentais no plano espiritual, não é? Então ele estava lá na sala do diretor e ouvia os gritos do pátio, do povo que estava lá, acho que fazendo algum relaxamento. E aí ele pergunta quem eram aqueles. Se eram pessoas que tinham feito as grandes barbaridades aqui no mundo, né? Os que não sabem de nada, esse negócio todo, né? Mas na verdade o chefe do hospital lá fala, não, esses aí são aqueles caras que sabiam, falavam em Jesus, falavam, vocês que ficam cantando Jesus nas preces públicas, esse negócio todo, né, que é os fariseus de antigamente, e na verdade na vida real eram uns fascinos, né, com a família, os empregados, os colegas de trabalho. Aqui a gente nem percebe, ou finge que não vê, só que quando você tira licença para voltar para o plano espiritual, na alfândega você já começa a ver a realidade, que é o tal do velório, né? Você pensa que ali você ainda está dormindo, aqui, está acordado. Você vai estar dormindo se você, na realidade, morreu dentro daqueles programas que previam que você fosse da forma como foi, como resgate de vida passada. Mas mesmo assim, às vezes, no acidente de carro, acidente de moto, você está absolutamente lúcido. Você não sente nem dor, porque o seu corpo tem os mecanismos de defesa que impedem, te anestesiam, né? O suprarrenal libera grandes quantidades de adrenalina, é um anestésico natural. Você não vai sentir nada, e depois tem os espíritos que já estão ali do resgate, que vêm te buscar e fazem com que você não sofra. Às vezes você vê. Às vezes você vai até, dependendo da situação, para fazer a tal da avaliação lá no IML, para saber por que você morreu, né? Às vezes você está acordado, o Emmanuel fala que são 50 horas para você desligar, se em condições normais, né? Porque quando você sofre um acidente, às vezes você é expulso do corpo, né? Tem um caso aí interessante do cara que fala que, ao ver a barra de ferro que vinha vindo do caminhão no escuro na Fernão Dias, numa derivação da Fernão Dias, quando a Fernão Dias estava sendo duplicada, ele está dirigindo o carro, de repente do caminhão lá na frente, vem uma barra de ferro, soltou de lá com uma lança. Na hora que aquilo varou o vidro, foi a última coisa que ele viu. Ele sente que foi como que sugado fora do corpo. Não viu nada. Acordou no hospital no plano espiritual. Na verdade, estava pagando quase 19 anos. Muito interessante. Se é verdade, eu não sei, mas parece que tem lógica, tem. Porque, como diz o Chico, ou melhor, disseram muitos espíritos do Chico Xavier, os acontecimentos imprevisíveis na Terra estão marcados para acontecer no plano espiritual. Então o resgate está lá antes do resgate de cá. Mediunidade nos leva à obsessão, mas a obsessão é um fenômeno contemporâneo, responde Kardec. Os espíritos existiram em todos os tempos, representaram o mesmo papel, pois isso está nas leis da natureza. Ao contrário do que a gente imaginava, ou muitos imaginam, nós não somos um corpo que carrega um espírito, nós somos um espírito que carrega um corpo. Antigamente pensava que você morria, nascia o espírito. Não, o espírito já existia antes, ele só veio assumir o comando da máquina física, ajudar ela a crescer, se desenvolver, acoplou-se a ela, prendeu-se a ela por laços múltiplos nas estruturas dos centros de força, com as glândulas do sistema endócrino, e vão ser desligadas uma a uma a partir dos pés até chegar no centro da cabeça, aqui no tal do coronário, que é o último ponto a ser desligado. O cordão umbilical do espírito com o corpo, do corpo espiritual, e espírito com o corpo é aqui, né? Bom,
Os espíritos existiram em todos os tempos. A prova é o grande número de pessoas obsedadas, possessas, antes que se cogitasse do espiritismo e médiuns. A ação dos espíritos bons e maus é, pois, espontânea. A dos maus produz uma porção de perturbações nas questões morais e mesmo físicas, e que, por ignorância da verdadeira causa, são atribuídas a causas erradas. Os maus espíritos são inimigos invisíveis, tanto mais perigosos quanto não se suspeitava de sua ação. As obsessões são tanto mais perigosas quanto mais ocultas. Geralmente o obsediado, como louco, não se acha louco, o obsediado também não se acha obsediado. Muitas vezes são puramente morais. É este que não raciocina, aquele perde a lembrança do que diz. Tem gente que mata também, não lembra. Essa história que a gente ouve não é o cara que é sem vergonha, não. Às vezes é verdade. Tem gente que se suicida e não sabe. Descobre que está se matando quando a mão do cara que segurou o gatilho e puxou sai da dela. Percebe que estava sob uma influência quando, arrastada para se projetar da janela, se sente como que abandonada no meio do caminho e desesperada para voltar atrás, não dá mais. É muito comum isso na atualidade. Tem muita gente se jogando aí dos prédios por conta das influências espirituais, pela vulnerabilidade em que as pessoas vivem, porque qualquer conexão com o espiritual foi descartada nos últimos 30 anos. Deus é uma figura remota na atualidade das pessoas, né? Os jovens, as crianças. Esse não raciocina, aquele perde a lembrança do que diz, do que faz. Entretanto, não se deve julgar muito precipitadamente e tudo atribuir à obsessão, porque a gente também é mau, né? Também tem essa. A gente às vezes joga a culpa nos espíritos, mas nós não somos nenhum Brastemp. Então, se a gente tiver chance, a gente mostra as garras. Não é assim? Questão seguinte: como se descobriu esse lance da obsessão? Kardec explica: pela mediunidade. Por ela, os inimigos ocultos traíram sua presença, porque através das manifestações mesmo descobriu-se que tinha os caras lá, e esses caras estavam infernizando a vida. Nos números da Revista Espírita, a gente vê muitos casos de obsessões, às vezes até coletivas, tratadas. Tem um livro, aliás, produzido pela União Espírita Belga, traduzido no Brasil pelo Wallace Leal Rodrigues, da Casa Editora Clarim, chama A Obsessão. São só casos de obsessão abstraídos das revistas espíritas, que foram 144 números publicados com o conteúdo produzido por Kardec, né? Então a gente vê isso lá. Então, a mediunidade fez para eles o que o microscópio para os infinitamente pequenos. Revelou todo o mundo. A gente estuda a história do Fleming, daqueles caras, quando eles falaram que sua mão está cheia de bichinhos, os caras falaram: esse cara aí está meio doido, até que descobriram o microscópio. Aí tiveram que reconhecer que existia realmente a necessidade da higienização das mãos, né? O espiritismo não atraiu os maus espíritos, como defendem alguns religiosos, aí, sub-religiosos, né? Descobriu-os e forneceu os meios de lhes paralisar a ação, que é, muitas vezes, o convencimento daquele que está dentro do processo ou do auxílio externo, que nós vamos ver daqui a pouco aí. E os afastar. Ele não trouxe o mal, pois este sempre existiu, inerente a nós. Nós somos maus por natureza, mas nós estamos aqui para nos tornarmos bons. E essa maldade é reflexo, porque quando você chega na condição da individualização plena, onde o seu pensamento contínuo começa a te guiar, na condição humana, você é simples e ignorante, você não tem conhecimento e experiência, mas você tem dentro de você uma força absolutamente dominante, chamada instinto. Aí você se deixa arrastar. Quando você descobre prazer no sexo, então, aí você vira polígamo. Quando você descobre as delícias da barriga cheia, aí você vira um glutão. Até você se convencer dos prejuízos que você está causando numa e na outra área, na primeira do sexo, na área mental, às vezes por conta dos distúrbios causados no seu aparelho reprodutor, na infertilidade e em todas as doenças hoje catalogadas, ou nos processos que você desencadeia na deformação do seu corpo físico, que vão sobrecarregando aparelhos ou sistemas vitais, até se chegar a isso, Kardec fala de 100 a 1000 existências. Cada um de nós tem um roteiro, porque nós temos um livre-arbítrio que nos leva a fazer o que a gente bem entende.
Quanto mais esclarecidos, mais nós vamos nos sentindo, inclusive, culpados pelos equívocos cometidos, né? Porque na hora que você volta, depois de passar alguns anos aqui, e faz uma avaliação, você olha para trás e fala, puxa, mas não era para isso que eu fui. Só que você se deixou seduzir por todos aqueles apelos que dizem que a carne determina, mas a carne não é fraca, o fraco é o espírito. Bom dia. Então, uma vez reconhecida a ação do mundo invisível, ter-se a chave de uma porção de fenômenos incompreendidos, e a ciência, enriquecida com essa nova lei, verá novos horizontes à frente. Está pertinho de chegar lá. Quando chegará lá, pergunta Kardec, quando não mais professar o materialismo. Esse é difícil, pois este lhe detém o avanço com barreiras intransponíveis. Todos estão sujeitos ao assédio e influência obsessiva, diz o Kardec. Os espíritos não são iguais nem em poder, nem em conhecimento, nem em sabedoria. Como não passam de almas humanas desembaraçadas do seu invólucro corporal, ainda apresentam uma variedade de tipos maior que a que encontramos entre os homens da Terra, porque a gente adora droga, cocaína. Eu perco o corpo, mas não perco a vontade, porque isso é um problema da minha estrutura sutil. Eu adoro sexo, eu na verdade morro, mas não deixo de ter aqueles desvarios que eu tinha enquanto vivo encarnado, né? Eu adoro comida, não deixo de ter vontade de comer churrasco no sangue, essas coisas que a gente vê hoje aí, né? Então, você vai fazer como para resolver essa parada? Lá no plano espiritual, no vidro de plata não tem filiais. A Ambev não tem filiais, os traficantes não têm ainda as suas conexões, embora muita coisa venha de lá, mas as distribuições se dão mais aqui nessa região. Então eu vou procurar quem me sacie e vou virar um vampiro espiritual, simplesmente um obsessor. E eu, na realidade, às vezes não tenho nada a ver com aquele cara. Nós vamos ver um caso aí na frente daqui a pouco de um cara que é um alcoólatra social, bebedor social, mas ele tem lá os companheiros dele, vive lá no apartamento dele, que é o que a gente não imagina, né? Nós vamos ver aí que esse cara até dorme com a gente. Dona Flor dos Dois Maridos não é uma ficção, não. Tem, às vezes, entidades que compartilham a cama com a gente. No livro E a Vida Continua, tem um exemplo que depois o Jorge Amado também colocou lá no seu livro, né? Então, como não passam de almas humanas desembaraçadas do seu invólucro corporal, ainda apresentam uma variedade de tipos maior que a que encontramos entre os homens da Terra. Porque aqui a gente esconde tudo, né? A gente mostra uma realidade que não é bem a que é a verdadeira, né? Estamos incessantemente cercados por uma nuvem de espíritos, que o Paulo de Tarso já tinha falado lá atrás, que nem por serem invisíveis aos nossos olhos materiais, deixam de estar no espaço, em redor de nós, ao nosso lado, espiando os nossos atos, lendo nossos pensamentos, uns para nos fazer o bem, outros para fazer o mal, segundo os espíritos bons ou maus. Pela inferioridade física e moral do nosso globo, na hierarquia dos mundos, os espíritos inferiores aqui são mais numerosos que os superiores. Os maus espíritos só se dirigem àqueles a quem sabem poder dominar, e não àqueles a quem a superioridade moral, não dizemos intelectual, encouraça contra os ataques. O que então é auto-obsessão? Kardec não fala nisso, mas os psiquiatras que estudaram, espíritas que estudaram isso no século XX, Wilson Ferreira de Mello, Inácio Ferreira, que hoje é o espírito famoso aí, propuseram isso. Não existe heterobsessão se não houver a auto-obsessão, ou seja, a tomada de ligação está sempre em nós. Nós trazemos já as predisposições para a depressão, que é potencializada pelos espíritos, para o consumo disso ou daquilo, para isso ou para aquele ato, e isso atrai e conecta, porque o pensamento é um imã. Nós vimos lá na primeira apresentação, uns meses atrás. A memória é um disco vivo e milagroso, fotografa as imagens de nossas ações e recolhe o som de quanto falamos e ouvimos. Por intermédio dela, somos condenados ou absolvidos dentro de nós mesmos. Não importa o tempo que mantenhamos o remorso à distância, que a gente também criaria um mecanismo de autodefesa, né? Cada pensamento de indignação das vítimas que se faz nas vivências que se tem, o cara que se prejudica no trabalho, onde quer que seja, circula na atmosfera psíquica do agressor, fica lá, gravitando no cara, esperando o ensejo de fazer-se sentir.
Além disso, com a maneira cruel de proceder, atrai-se a convivência constante de entidades de péssimo comportamento que vão lhe arruinando o teor da vida mental até que o remorso abra brecha na fortaleza em que o agressor se entrincheira. As forças acumuladas dos pensamentos destrutivos que a pessoa provoca sobre si mesma, através da conduta irrefletida que se entrega levianamente, libertas de súbito pela aflição e pelo medo, quebram a fantasiosa resistência orgânica, quais tempestades que se sucedem furiosas. Sobrevindo à crise, energias desequilibradas da mente em desvario vergastam os delicados órgãos do corpo físico, às vezes desenvolvendo patologias que a medicina não vai descobrir nunca de onde vem. Os mais vulneráveis sofrem consequências terríveis, porque nós trazemos na nossa estrutura física algumas áreas mais fragilizadas por conta do mau uso do corpo lá atrás. Obsessão e vampirismo espiritual são a mesma coisa? A perda do veículo físico na deficiência espiritual em que se encontram os viciados, principalmente químicos, sensoriais, no campo do sexo, por exemplo, deixa um espírito integralmente desarvorado, como um náufrago dentro da noite quando ele morre. Sintoniza-se com o organismo da criatura que se afiniza, que vai buscar quem é parceiro, a quem passa a obsediar, nela encontrando novo instrumento de sensação, vendo por seus olhos, ouvindo por seus ouvidos, muitas vezes falando pela sua boca. Você fala e não sabe nem porque você falou aquilo, vitalizando-se com os alimentos comuns consumidos pela vítima. Nessa simbiose vivem ambos, por vezes, anos seguidos, requerendo, para se curar das fobias que se refletem da mente do obsessor, sejam afastados os fluidos que envolvem o obsediado, assim como a coluna, abalada pelo abraço constringente da era, que aquela plantinha vai sugando toda a estrutura, né? Reclama limpeza em favor do reajuste, senão vai destruir totalmente a tal da coluna. Alguns relatos interessantes. Analisando instantes que precedem uma aventura extraconjugal. Cláudio entrou, mas não vinha só, ele vai ao encontro de uma pessoa que ele marcou um encontro. Um daqueles dois companheiros desencarnados que gostavam de tomar um gorozinho com ele, que lhe alteravam a personalidade, justamente o que se adeirava dele primeiro, que tem um que é o comandante. Em primeiro lugar, para o trago do uísque, enrodilha-se-lhe ao corpo. E aí o André Luiz explica o que é esse enrodilhar-se. Na linguagem humana, figura-se o mais adequado à definição daquela ocorrência de possessão compartilhada, que é a subjugação, né? Porque o Cláudio tem uma vida normal, um bancário, trabalha no escritório, volta para cá, só que a vida pessoal dele, familiar, é uma tragédia, né? E se nos apresentava ao exame conquanto não exprima com exatidão todo o processo de enrolamento fluídico em que se mantavam. É como um imã mesmo, né? E afirmamos possessão compartilhada, diz o André Luiz, porque efetivamente ali aspirava ardentemente aos objetivos desonestos do outro, que ele atraiu uma moça para um determinado hotel lá, completando-se euforicamente na divisão da responsabilidade em cotas iguais. Qual acontecera no instante em que bebiam juntos, que foi uma descrição que nós fizemos, acho que na influência espiritual na outra vez, forneciam a impressão de dois seres num corpo só. Isso a gente não vê, mas os médiuns têm capacidade de perceber. Médios videntes, né? Diante do episódio de infidelidade, agora ele é o marido dando uma puladinha de cerca lá. E aqui nós vamos ver o filho de um cara que está tirando uma casquinha com a mãe, com a mulher daquele cara lá. Vamos lá. Viu o filho, né? Está por trás da parede lá da frestinha, através da porta entreaberta, que o genitor e Dona Márcia, que é a mulher desse cara aqui, se beijavam e em torno deles sobressaía para a nossa visão espiritual a chusma de amigos conturbados, espíritos encarnados, para cujos serviços o Moreira apelara. Moreira é o espírito que é o chefe daquela perturbação que toma conta do Cláudio. Inconscientemente ele falou um negócio e na realidade é como se ele sinalizasse para os obsessores que estavam circulando ociosos pela região ali, fossem ao encontro da Dona Márcia. Aqueles vampirizadores, registrando a indireta, mostravam-se em atividade, metamorfoseando os simples impulsos de afeto do par em voluptuoso arrebatamento. Está no livro Sexo e Destino, um livro sensacional.
Qual a diferença entre a loucura patológica e a obsessional? Porque lá na época do Kardec dizia-se que mediunidade deixava o nego doido, né? E o Kardec já tratava dessa questão, fazendo uma distinção que é lógica. Olha, prestem atenção. A primeira é produzida por uma desordem nos órgãos de manifestação do pensamento, que é o patológico. Falta um parafuso, está frouxo, essas coisas aí, né? Notemos que nesse estado de coisas não é o espírito que é louco. Ele conserva a plenitude de suas faculdades, como demonstra a observação. Apenas estando desorganizado o instrumento de que se serve para se manifestar o pensamento, ou melhor dito, a expressão do pensamento é incoerente. Na loucura obsessional, não há lesão orgânica. É o próprio espírito que se acha afetado pela subjugação de um espírito estranho que o domina e comanda. Nos casos de síndrome do pânico, transtorno bipolar, as duas coisas se juntam. É a auto-obsessão, que é o distúrbio que o cara já traz dentro de si, que se manifesta a partir de determinada idade, porque tem isso também, né? A pessoa é normal, de repente pira. Como a esquizofrenia também, tem muita gente que é esquizofrênica a partir dos 15, 16 anos, até então era uma pessoa comum, né? E aí o que acontece? Junta uma coisa com a outra, porque o esquizofrênico é o homicida, matei e me matei. E eu, na realidade, primeiro tenho que resolver o problema com minha vítima, mas as imagens que me ficaram gravadas na memória, que não perde nenhum, é um disco milagroso, não vimos ali, é como o celular seu tem um sistema ali que grava a voz, não tem? Também grava imagem, não tem? Às vezes você deixa o gravador de voz ligado, ele está guardando tudo que está sendo conversado, às vezes o que nem pode ser dito publicamente. E aquilo se fica esquecido, daqui a pouco alguém descobre, olha o que esse cara está falando aí, não é? Nossa memória é assim, o obsessor está ouvindo as conversinhas que a gente faz aí, às vezes da boca pequena, pelo telefone, ou seja, pé no ouvido da outra pessoa, e tira proveito. É o próprio espírito, porque nós abrimos o campo da nossa percepção para essas influências, né? O complexo de culpa é o grande, assim, a grande tomada de ligação, o arrependimento. O remorso, o Chico Xavier dizia que é como se o relógio parasse dentro da gente. Não consegue se livrar. A hora não passa. Você fica preso naquela culpa, não é? Então, na loucura obsessão não há lesão orgânica. É o próprio espírito que se acha afetado pela subjugação de um espírito estranho que domina e comanda. No primeiro caso, é preciso curar o órgão doente. Remédio, os psicoativos, psicotrópicos. Na segunda, basta livrar o espírito doente do hóspede inoportuno, a fim de lhe restituir a liberdade. Casos semelhantes são muito frequentes e comumente tomam como loucura o que não passa de obsessão. Bicho de 7 cabeças, Rodrigo Santoro, dependente químico, foi parar no hospital para doente mental. Quase que o cara fica doido mesmo. Porque, olha, é cruel, vocês sabem, vocês viram aqui no hospital, devem ver isso aí com frequência, né? Para a qual deveriam empregar-se meios morais e não duchas, por isso que a medicina tem que acordar. Nem todo caso de transtorno comportamental, mental, é derivado de problemas da estrutura física. Muitos, às vezes, são meros quadros momentâneos, que às vezes vão se resolver se houver o tratamento adequado. Para o qual deveriam empregar-se meios morais e não duchas, que era um tratamento na época, né? Depois veio aí a eletrochoque no século XX, outros tratamentos mais radicais, e hoje tem outros tratamentos menos agressivos. Pelo tratamento físico e, sobretudo, pelo contato dos verdadeiros alienados, muitas vezes tem sido determinada uma verdadeira loucura onde não existia esta. Há um livro fantástico, pouco conhecido, infelizmente, na mão dos espíritas, chamado Novos Rumos à Medicina. Foi o primeiro trabalho, assim, usando critérios, num hospital psiquiátrico com a terapia espírita, onde só existia o eletrochoque, insulinoterapia e ducha, porque a farmacopeia na área da psiquiatria começa a evoluir a partir dos anos 50. E esse trabalho foi feito lá nos final dos anos 30 e 40, lá em Uberaba. E todos os casos tratados mostram os antecedentes espirituais nos quadros de doenças mentais graves, mas também fala, é onde o Inácio Ferreira fala na auto-obsessão. Na verdade, há quadros que não são tratáveis com os tratamentos radicais.
E quando você submete um cara que está só obsediado com tratamento radical, você às vezes deixa o cara doido mesmo. Porque o eletrochoque, a carga que o cara recebia, amolecia mesmo. Você imagina o dano causado na estrutura cerebral do indivíduo, porque o eletrochoque é um negócio radical demais, né? Um cara normal, um doido, talvez até seja eficiente, né? Mas o cara normal não. Então, essa distinção precisaria ser conhecida e feita. Existe uma forma mais eficaz para afastar o espírito causador do processo obsessivo? Só uma força moral. É que esse exorcismo é tudo gozação, tudo piada, né? Ó, só uma força moral, porque às vezes o padre não tem moral para conversar com o espírito provoca e tira o sarro. Tem até uns filmes aí que mostram isso, que o padre apanha do espírito nas reações lá, né? Pode opor-se a outra força moral, e esta não pode vir senão do acometido pelo processo obsessivo, que também tem que colaborar. É preciso esforçar-se por adquirir a maior soma possível de superioridade pela vontade, energia, qualidades morais. Não será com a espada de coronel que vencereis, mas com a espada do anjo, isto é, a virtude e a prece, diz o Kardec. A espécie de terror e angústia que experimentais nesses momentos é um sinal de fraqueza, que a gente fica até assustado. Às vezes o cara fica incontrolável. 5, 6 pessoas não conseguem segurar o negro. Está uma força descomunal que toma conta do negro, né, no estado alterado aí. É um sinal de fraqueza. Você se intimida aí que o espírito diverte-se mesmo. Dominai o medo e com vontade triunfareis. Tomai a iniciativa resolutamente como fazeis ante qualquer inimigo. Você tem que ir para cima, mas não com faca, mas com justamente a força moral. Um espírito bom pode obsediar alguém, tem uns loucos aí que fala isso, né? Obsediada por um espírito elevado, isso não existe. A obsessão não pode jamais ser o efeito causado por um bom espírito. Tem muito médium que se diz obsediada por espírito superior, mas isso não existe também, né? Na realidade, isso é impraticável. O espírito obsidiano nunca vai ser elevado. A questão essencial é saber reconhecer a natureza daqueles que se apresentam. O conhecimento prévio dos meios de distinção dos bons espíritos e dos maus é, portanto, indispensável. É importante para o simples observador que pode, por esse meio, apreciar o valor do que vê, lê ou escuta. A morte livra a pessoa da obsessão? A morte não liberta o homem da obsessão dos maus espíritos. Eles ficam na porta de saída esperando. Principalmente você prejudicou muito eles, outrora ou recentemente. É a figura dos demônios atormentando as almas sofredoras, porque às vezes a descrição é essa, né? Sim, esses espíritos os perseguem após a morte e lhes causam sofrimentos horríveis, porque o espírito atormentado se sente num abraço de que não pode se libertar. Ao contrário, o que se libertou da obsessão em vida é forte, e os maus espíritos o encaram com medo e respeito, encontraram o seu superior. Procede a ideia de que todas as perturbações são oriundas da influência espiritual. Todo mundo fala que os espíritos são culpados, muita gente, né? A gente muitas vezes responsabiliza os espíritos estranhos por maldades de que não são responsáveis. Certos estados mórbidos e certas aberrações que são atribuídas a uma casa oculta são, por vezes, devidas exclusivamente ao espírito do indivíduo. As contrariedades, frequentemente concentradas em si próprios, os sofrimentos amorosos, principalmente, têm levado ao cometimento de muitos atos excêntricos que erradamente são levados à conta de obsessão. Muitas vezes a criatura é o seu próprio obsessor. Obsessão depende de mediunidade? Kardec diz que a obsessão de qualquer natureza que seja independe da mediunidade e é encontrada em todos os graus numa multidão de indivíduos os quais jamais ouviram falar de espiritismo. Como os espíritos sempre existiram, sempre exerceram a mesma influência. A mediunidade não é uma causa, é apenas uma forma de manifestação dessa influência. Aqueles que nada admitem fora da natureza não podem admitir causas ocultas. Mas quando a ciência tiver saído da rotina materialista, reconhecerá a nação do mundo invisível que nos rodeia e no meio do qual vivemos uma potência que tanto age sobre as coisas físicas quanto sobre as condições morais. E este será um novo caminho aberto ao progresso, a chave de uma quantidade de fenômenos mal compreendidos. Afinal, o que efetivamente motiva as ações obsessivas? Bom, o mundo visível e invisível se penetra
e alternam incessantemente, alimentam-se mutuamente, ou melhor, esses dois mundos na realidade constituem um só, em dois estados diferentes. Após a morte, a alma de um homem de bem será um bom espírito, reencarnado será um homem de bem. Pela mesma razão, ao morrer, um homem perverso será um espírito perverso no mundo invisível. Os primeiros exercerão influências no campo do conhecimento e da sabedoria, os segundos ainda com todos os vícios e paixões conhecidos pela humanidade, que é o que predomina no mundo de hoje, principalmente. No caso dos maus, constrangem a pessoa influenciada, pensar, falar e agir por eles, levando-a contra a vontade a atos extravagantes ou ridículos, tornando o indivíduo um instrumento cego da sua vontade. Qual o meio de combatê-las? Necessário se remontar à origem, tem que identificar, tem que diagnosticar o fenômeno e seguir-lhe a gradação, como é que evoluiu, desde os casos mais simples e, ao mesmo tempo, explicar como ele se processa. Daí deduziremos muito melhor o meio de combater o mal. Pela natureza fluídica e expansiva do perispírito, que todo o fenômeno de influência, na realidade, antes de ocorrer usando o recurso orgânico, manifesta-se nessa irradiação peculiar ao nosso corpo espiritual. O espírito atinge o indivíduo sobre o qual quer agir, rodeia-o, envolve-o, penetra-o e o magnetiza, às vezes até inconscientemente. O homem vive em meio ao mundo invisível, estando incessantemente submetido a essas influências, do mesmo modo que as da atmosfera que respira. Nós não estamos nem percebendo que está entrando oxigênio do nosso corpo saindo. Elas se traduzem por efeitos morais e fisiológicos, dos quais não se dá conta e que frequentemente atribui a causas inteiramente contrárias. Essa influência difere naturalmente segundo as boas ou más qualidades do espírito. Mais alguns casos. Observando o sistema reprodutor de um médium desequilibrado na área da sexualidade. Fiquei estupefato, diz o médico André Luiz. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros a se caracterizarem por espantosa motilidade. Isso aí é tudo no lado espiritual do médium, não é? Há uma informação em algum lugar que eu li aí, que o Chico Xavier teria dito que a própria AIDS é uma doença nascida no plano astral e que usa justamente os desequilibrados de outrora, os promíscuos e outros personagens da história, às vezes no campo até do consumo da droga, para se manifestar. Por isso que a cura, do jeito que se faz, ela pode até ser paliativa, mas curar realmente só se o nego mudar a cabeça. Porque nossa cabeça é que determina nossos desarranjos físicos, principalmente, né? As mais vigorosas daquelas feras microscópicas, está vendo o André Luiz lá usando um aparelho que o Alexandre sugeriu ele usar no livro Missionário da Luz. Situavam-se no epidídimo, onde absorviam famélicas os embriões delicados da vida orgânica. Estavam devorando os espermatozoides. Bacilos psíquicos de tortura sexual produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não os conhece, diz o médico André Luiz, e na ausência da terminologia adequada, chamamos-lhes a larvas, simplesmente, que é o termo que ele encontrou para associar. Têm sido cultivados por esse companheiro, não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, através de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras, que se afinam com as predileções dele, porque ele também tem os obsessores, entidades que o visitam com frequência à maneira de imperceptíveis vampiros. Ainda não pode compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Analisando uma criatura desregrada sexualmente, um outro caso aí triste, a pobre criatura, por 2 vezes sucessivas, provocou aborto inconsciente, queria curtir pelo excesso de leviandades e atualmente será vítima das próprias reflexões pela 3ª vez, segundo parece. De balde, diz o Espírito, está contando para o André o que está acontecendo, temos oferecido o socorro de que podemos dispor. É uma mulher. A infeliz deixou-se empolgar pela ideia de gozar a vida e emanou-se a entidades desencarnadas da pior espécie que, para acentuar os seus planos sombrios, separaram-no do próprio companheiro, largou-la ao casamento
ansiosas as entidades por lhe precipitarem o coração na esfera das emoções baixas. Mas não existem fórmulas ou receitas sugeridas mediunicamente. Tem uns caras que falam um monte de coisa aí, né? Arruda, sei lá, incenso, outras coisas mais, né? Sem dúvida, certas pessoas prefeririam receita fácil para isolar os maus espíritos. Algumas palavras a pronunciar, ou sinais a fazer, por exemplo, né? O que seria mais cômodo do que corrigir os próprios defeitos, porque só isso que vai fazer diferença. Lamentamos, mas não conhecemos processo mais eficaz para vencer um inimigo do que ser mais forte que ele. Quando estamos doentes, temos que nos resignar a tomar remédios, por mais amargos sejam. Mas também quando se teve a coragem de os tomar, como a gente se sente bem e fica forte. Temos de nos persuadir de que para alcançar tal objetivo não há palavras sacramentais, fórmulas, talismãs, nem sinais materiais quaisquer. Os maus espíritos se riem às vezes, gostam de indicar alguns que dizem infalíveis para melhor captar a confiança daqueles de quem abusam, porque então estes, confiantes na virtude do processo, eu lembrei agora de um caso aqui, entregam-se sem medo. Antes de esperar o mau espírito, é preciso dominar-se a si mesmo. De todos os meios para adquirir a força de o conseguir, o mais eficaz é a vontade secundada pela prece, entendida a prece de coração e não aquelas nas quais a boca participa mais do que o pensamento. Acho que você estava lá, acho que foi na Casa do Caminho, quando eu fiz essa apresentação, uma senhora que estava sentada, acho que na segunda fileira lá, perguntou lá no lugar que ela frequentava, vocês disseram que se ela passasse comida no corpo do obsediado e jogasse a comida fora, o obsessor ia junto, né? A pergunta é, mas você acredita nisso, né? É impossível, né? Pois não, jovem. Como faz o quê? Vamos ver até o final. Se não aparecer aí, porque eu não me lembro mais, que a cabeça está muito... Ontem à noite eu fiz uma apresentação meio extensa, mas no final, se não tiver aparecido essa resposta, nós voltamos ao assunto. Pode ser? Porque agora, se eu quebrar o ritmo aqui, a gente já deve estar bem atrasado. E quando a pessoa atingida pela obsessão não acredita nem na causa nem no processo que a envolve, que também é comum, né? Como falei lá atrás, o louco não acredita que ele é louco, o obsediado não vai. Eu jamais. O obsediado é você que está falando isso para mim. Vamos ver. Neste caso, diz o Kardec, a intervenção de um terceiro se torna necessária, quer pela prece, quer pela ação magnética. Mas o poder dessa intervenção também depende do ascendente moral que o interventor possa ter sobre os espíritos. Por isso que nas reuniões de obsessão, geralmente os espíritos que manifestam não são tão maus assim, né? São levados na conversa, né? Porque se o cara for para valer mesmo mal, realmente, onde a gente vai ter doutrinador e esclarecedor com condição moral superior para convencer um bravo? Difícil, né? Geralmente quem está lá pensa que está batendo o cartão simplesmente, deve fazer um favor para os espíritos e para a casa do trabalho, né? Na verdade, ele nem sabe às vezes porque ele está na posição de esclarecedor ou de apoio, ou seja lá qual a estrutura que se usa, né? Realmente é muito difícil. Chico Xavier, por exemplo, tem alguns relatos muito interessantes no livro Mandato de Amor, quando foi restabelecido o trabalho de desobsessão lá na cidade de Uberaba. Não, Pedro Leopoldo ainda. Uberaba já era outra fase, né, que é a fase do Paulo Vieira. E ele recebia lá em Uberaba, em Pedro Leopoldo, casos assim dramáticos, né? 3 irmãs, uma delas mastigava vidro. Aí a entidade que veio lá se manifestar, apesar que nós estamos falando também de trabalhadores lá dos anos 40, dos anos 30, né, 50, porque parece que o comportamento social humano ele foi se degradando também, o tempo foi passando, né? Lá aquele povão do interior, daquela buraco no meio do mundo lá chamado Pedro Leopoldo, eram pessoas que tinham uma conduta reta, não é? Hoje nós temos milhares de estímulos nos provocando e exigindo às vezes reações que vão ao encontro da nossa própria condição precária do ponto de vista espiritual, não é assim? Não é? Os programas de televisão, por exemplo, que a maior parte tem acesso, que exploram
questões do erotismo, da sexualidade, violência, criminalidade. O que isso faz para a gente? Mal, muito mal. Porque está, além de tudo, estimulando determinadas coisas que estão ainda não suficientemente canalizadas ou educadas, né? Então, olha aqui, a senhora perguntou aí, mas aqui talvez tenha parte da sua resposta. Então, quando o cara não acredita em nada, o doente, precisa de um terceiro. Prece é um remédio, ação magnética, passe, reiki, jorei, seja lá o que for. Mas o poder dessa intervenção também depende do ascendente moral que o interventor possa ter sobre os espíritos. Porque se não valerem mais, sua ação será estéril. Nesse caso, a ação magnética tem por efeito penetrar o fluido do obsediado por um fluido melhor e desprender o fluido do espírito mal. Então a gente toma passe regularmente, isso daí, se não contar com a nossa colaboração, no sentido de melhorar um pouquinho, é a mesma coisa que tomar banho, né? No dia seguinte está cheirando mal de novo. Ao operar, deve o magnetizador passista ter o duplo objetivo de opor uma força moral, que também é outra coisa assim, muito subjetiva, atualmente, a outra força moral e produzir sobre o paciente uma espécie de reação química, para usar uma comparação material, expulsando um fluido por outro. Assim, não só opera um desprendimento salutar, mas dá força aos órgãos enfraquecidos por uma longa e por vezes vigorosa dominação, porque às vezes o problema só vai chegar na casa do caminho, no centro espírita, quando o caso já é... Tem um médico que vai lá atualmente, né, o homem está absolutamente assim, sob o domínio de uma entidade, vai o irmão dele, ele vai lá. O cara ficou totalmente pinel, né? Deve o magnetizador ter o duplo objetivo de opor uma força moral a outra e produzir sobre o paciente uma espécie de reação química para usar uma comparação material, expulsando um fluido para o outro. Assim, não só opera um desprendimento salutar, mas dá força aos órgãos enfraquecidos por uma longa e por vezes vigorosa dominação. Aliás, compreende-se que o poder da ação fluídica não está só na razão da força da vontade, mas sobretudo da qualidade do fluido introduzido, qualidade que depende da instrução e qualidades morais do passista ou magnetizador. Como a medicina vê os sintomas da obsessão? Na época do Kardec, diz ele, diante dos transtornos obsessivos, a medicina convencional não verá nesses sintomas senão uma dessas doenças previstas nos compêndios e classificações disponíveis e cuja causa ainda lhe é um mistério. Graças a Deus, lá o CID-10 já está apresentando uma abertura, né, que nós vimos lá, Classificação Internacional de Doenças, cogita de uma outra situação fora a patológica. A doença é real, mas todo efeito tem uma causa. Ora, qual a primeira causa? Eis o problema em cuja via pode entrar o Espiritismo, demonstrando um novo agente no perispírito e a ação do mundo invisível sobre o mundo visível. Não generalizamos e reconhecemos que em certos casos a causa pode ser puramente material. Outros há, porém, onde a intervenção de uma inteligência oculta é evidente, pois que, combatendo essa inteligência, para-se o mal, ao passo que, atacando apenas a suposta causa material, nada se consegue. Por que dizem ser aconselhável a participação do médico espírita no tratamento? Aos olhos dos que desconhecem o espiritismo, a pessoa que apresenta transtornos comportamentais e mentais, isso foi dito em 1863, pode ser avaliada como doente psiquiátrico, submetendo-se a tratamento convencional e talvez desenvolvendo a loucura realmente, que vai misturar o doente obsessivo com o patológico. Com a assistência de um médico com noções sobre as questões relacionadas à influência espiritual, o mal deve ser atacado em sua verdadeira causa, impedindo outras consequências. Conceitos e ideias preconcebidas interferem no diagnóstico? É o mais comum, né? O preconcebido, no sentido qualquer, não acredito nisso, é a pior condição para um observador, porque então tudo vê e tudo refere do seu ponto de vista, negligenciando o que pode haver de contrário. Certamente não é o meio de chegar à verdade. No caso da descrença na intervenção perturbadora de espíritos desencarnados sobre os encarnados, por analogia, poderia evocar-se as reações quando das primeiras cogitações sobre doenças produzidas por seres
microscópicos, cuja existência era negada por não serem visíveis ao olho, que falamos há pouco, lá do Fleming, né? Antes da invenção do microscópio, o autor da afirmação foi considerado louco por ver animais em toda parte. Hoje, que se está um pouco mais esclarecido, não se vêem espíritos. Para isso, entretanto, quase só falta pôr óculos. Só médiuns e doutrinadores de superioridade moral são suficientes para encaminhar a cura. Nos casos graves, não só é necessária uma ação material e moral, mas ainda uma ação puramente espiritual. O espírito encarnado, que se acha em estado de subjugação ou possessão, que são aqueles casos bem graves, necessita de um passista experimentado, um magnetizador experimentado e perfeitamente convicto da verdade espírita. É necessário que seja, além disso, de uma moralidade irreprochável e sem presunção. Mas, para agir sobre o espírito obsessor, é necessária a ação não menos enérgica de um espírito desencarnado. Assim, pois, dupla ação, terrena e extraterrena, encarnado sobre encarnado, desencarnado sobre encarnado, eis a lei. É indispensável solicitar o auxílio de um espírito elevado, gozando ao mesmo tempo de força moral e fluídica, concurso oferecido a todos que o chamarem com pureza de intenção e fé verdadeira. Também não esquecer que a prece coletiva, isso é interessante porque pode ser presencial como pode ser remota, tem uma força muito grande quando feita por um certo número de pessoas agindo de acordo com uma fé viva e ardente, desejo de aliviar. Importante destacar ainda a influência do meio. Se o meio, a casa, né, vocês falaram aí da casa aí que parecia que era um tumulto, a pessoa falava palavrão, briga, discussão, o espírito nem conseguia entrar lá dentro, né? O Chico Xavier tem uma passagem interessante com um espírito chamado José Grosso, que ele fala que alguns lares aqui na Terra são verdadeiras sucursais do umbral. Tal é a conturbação. Então tem que a casa também ajudar, né? Se o meio secunda pela unidade de vistas, de intenção e ação, o doente, quer dizer, tem que dar uma retaguarda, uma cobertura, se acha numa espécie de atmosfera homogênea de fluidos benéficos, o que deve necessariamente facilitar e apressar o sucesso. Mas se houver desacordo e oposição, um acha que é, outro acha que não é, sem harmonia, isso, aquilo, se cada um quiser agir da sua maneira, resultarão retelões, correntes contrárias que forçosamente paralisarão e, por vezes, anularão os esforços tentados para a cura. Os eflúvios fluídicos que constituem a atmosfera moral, se forem maus, são tão prejudiciais a certos indivíduos quanto as emanações nas regiões pantanosas. Por que Deus permite a obsessão, podíamos perguntar. Não há sofrimento imerecido. E aquele que hoje é inocente e sofre, sem dúvida, tem alguma dívida a pagar. Como disse há pouco, nós não fugimos nunca de nós mesmos. Esses maus espíritos servem, nesse caso, de instrumento de expiação. Sua ação é, além disso, uma provação para a paciência, a resignação e a caridade, foi dito lá em 1865. Como devem se comportar os que vivem com quadros de obsessão violenta? É comum nos casos de obsessão violenta, após as crises de subjugação, o paciente não ter a menor lembrança dos sofrimentos, convulsões e espanto. Geralmente o agente causador é um espírito astuto, que alia a habilidade hipócrita a um caráter muito mau. Os diretamente envolvidos devem evitar manifestações de medo por seu estado. Estudo, discernimento, trabalho sério, preces sinceras são os procedimentos para a cura, além de não esperar a solução por parte dos espíritos benfeitores. Também, de uma certa forma, completa a sua indagação, né? Estudo, discernimento, trabalho sério, preces sinceras, procedimentos para a cura, além de não esperar a solução por parte dos invisíveis do bem. Procede a informação de que muitos que morrem mantêm-se ligados aos familiares encarnados. Diz o André Luiz, os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, não conseguem se libertar da filha, do marido, da filha. Neles, encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas e aos fluidos vitais da família. Alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram
do corpo físico muitas vezes. Mais alguns casos, acho que são os últimos. Observando uma mesa de refeição em uma casa comum. A casa da pobre viúva localizava-se em rua modesta e, embora confortável relativamente, parecia habitada por muitas entidades de condição inferior, o que observei sem dificuldade pelo movimento de entradas e saídas antes mesmo de nossa penetração no ambiente doméstico. Entramos sem que os desencarnados infelizes nos identificassem a presença, em virtude do baixo padrão vibratório que lhes caracterizava as percepções, que é o que nós mostramos ontem lá no mundo espiritual. O quadro, porém, era doloroso de ver-se. A família, constituída da viúva, 3 filhos e um casal de velhos, permanecia à mesa de refeições, no almoço muito simples. Entretanto, um fato até então inédito para mim, médico André Luiz, feriu minha observação. 6 entidades envolvidas em círculos escuros acompanhavam-nos ao repasto, como se estivessem tomando alimentos por absorção, aspirando. Interferência nas operações de ligação de um espírito reencarnante com a futura mãe. Vamos imaginar que o processo está sendo supervisionado, só que o casal adora realmente curtir ambientes meio suspeitos. As vibrações contrárias e subversivas das paixões desvairadas da alma em desequilíbrio comprometem os melhores esforços e muitas vezes, nessas paisagens de responsabilidade, onde tem muitas formas de pensamento gravitando e viciação, para ajudar em obediência ao nosso trabalho, deve-se, antes de tudo, lutar contra entidades monstruosas, dominadoras dos círculos da vida dos homens e mulheres que, imprevidentemente, escolhem o perigoso caminho da perturbação emocional, onde tais entidades ignorantes e desequilibradas transitam. Nos quadros obsessivos, os sintomas físicos são meros reflexos. O espírito que subjuga penetra fluidicamente o perispírito do ser sobre o qual quer agir. O perispírito do obsedado recebe como um envoltório o corpo fluídico do espírito estranho e, por esse meio, é atingido em todo o seu ser. O corpo material experimenta a pressão sobre ele exercida de maneira indireta. O mal físico é aparente, mas a combinação fluídica que os sentidos dos encarnados não podem captar esconde um número infinito de possibilidades. Quando o espírito obsessor afasta-se de sua vítima, sua vontade não age mais sobre o encarnado, mas as impressões que o perispírito desse recebeu pelo fluido estranho, de que ficou impregnado, que às vezes o processo demorou muito tempo para ser diagnosticado, tratado, não se apagam de repente, continuando ainda por algum tempo a influenciar o organismo, quer dizer, os sintomas continuam. Tristeza é um deles, as lágrimas, vontade de chorar, insônia, langores, fraqueza, distúrbios vagos, são alguns dos efeitos que poderão produzir-se em consequência da liberação, sendo necessário assegurar ao paciente e à sua família serem passageiros, vai melhorar. Necessário agir sobre o espírito do encarnado por uma suave e salutar influência moralizadora, prosseguindo com as orações, observando atentamente todos esses sintomas e estudando incessantemente, pois o campo está aberto e é vasto. O tratamento, então, ocorre em 3 níveis. A ação dos espíritos desencarnados sobre os homens se exerce ao mesmo tempo sobre o físico e o moral. Daí uma porção de doenças que não tem sede no organismo, loucuras aparentes, refratárias a qualquer medicação. É um novo ramo da patologia, isso é importante, que se pode designar pelo nome de patologia espiritual. A experiência ensina a distinguir os casos desta categoria dos que pertencem à patologia orgânica. O tratamento das afecções desse gênero consiste em uma tríplice ação. A ação fluídica que lhe liberta o perispírito do doente da pressão do espírito mau. O ascendente exercido sobre este último pela autoridade que sobre ele age, da superioridade moral, e a influência moralizadora dos conselhos que lhes dá. A primeira é simples acessório das duas outras, apenas é insuficiente porque se momentaneamente se chega a afastar o espírito, nada o impede de voltar à carga.
É a fazê-lo renunciar voluntariamente a seus maus propósitos que a gente se deve aplicar, moralizando-o. É uma verdadeira educação a fazer que exige tato, paciência, devotamento e, acima de tudo, fé sincera. Uma verdadeira educação a fazer, então. Prova a experiência pelos resultados obtidos o poder deste meio, mas também demonstra que, em certos casos, o concurso simultâneo de várias pessoas unidas na mesma intenção é necessário, às vezes, através das orações, né? É possível estabelecer-se limites nos processos obsessivos? Obsessão, fascinação, subjugação se mostram em diversos graus de intensidade, já que cada um de nós é um projeto totalmente diferente. O paroxismo da subjugação é geralmente chamado possessão. Deve notar-se que neste estado, muitas vezes, o indivíduo tem consciência do ridículo daquilo que faz, mas é constrangido a fazê-lo, não consegue reagir, né? Como se um homem mais vigoroso que ele fizesse contra a vontade mover os braços, as pernas e a língua. Como se opera a subjugação? Suas vítimas são verdadeiros médiuns inconscientes, absolutamente certos quando dizem ser apenas ecos. O paciente é reduzido à passividade, está sob controle mesmo. Está numa situação de um homem dominado por um inimigo mais forte que o obriga a fazer a sua vontade. O eu do espírito estranho neutraliza momentaneamente o eu pessoal. Nos quadros obsessivos, a pessoa tem neutralizado o seu livre-arbítrio. Kardec diz que a questão da inibição do livre-arbítrio nos casos de obsessão não existe. Isso porque ela se faz mais sobre as forças vitais materiais do que sobre o espírito, que pode achar-se paralisado, dominado e impotente para resistir, mas cujo pensamento jamais é aniquilado. A obsessão se exerce também de encarnado para encarnado. Mães muito possessivas, maridos muito ciumentos, vice-versa. Por que os espíritos protetores não livram o obsediado da influência dos obsessores? Sem dúvida o podem e, por vezes, o fazem. Mas, permitindo a luta, também deixam o mérito da vitória. Se o deixam se debatendo em meio à influência que sofre, é para provar sua perseverança e fazer que adquira mais força no bem. É, para ele, uma espécie de ginástica moral. Qual a razão de pessoas consideradas boas serem atingidas por insidiosos processos obsessivos? Certas obsessões tenazes, sobretudo de pessoas de mérito, podem fazer parte das provas a que se acham submetidas. Por vezes mesmo acontece que a obsessão, quando simples, seja uma tarefa imposta ao obsediado, que deve trabalhar para melhorar o obsessor como um pai a um filho vicioso. Todos os processos obsessivos são motivados pelo desejo de vingança. Os espíritos inferiores desencarnados ainda se acham sob a influência da matéria, encontrando-se entre eles todos os vícios e paixões da humanidade. Paixões que carregam ao deixar o corpo físico na terra e que trazem ao se reencarnarem, desde que não se emendaram, o que produz os homens maus, né? Prova a experiência que uns são sensuais, de diversas categorias, obscenos, lascivos, satisfeitos com lugares baixos, impelindo e excitando à orgia e ao deboche em cuja vida se comprazem. Há certos tipos de obsessões que não deixam dúvidas quanto à qualidade dos espíritos que as produzem. São as obsessões desse gênero que deram lugar à fábula dos íncubos e súcubos lá do Santo Agostinho, que na verdade se baseou numa outra cultura. Súcubos e íncubos, espíritos de caracterização masculina que atuam durante o sono físico sobre homens, ou vice-versa, durante o sono físico, levando as pessoas a sonhos muitas vezes eróticos e outras coisas mais. Que utilidade o conhecimento da obsessão pode ter para a ciência? Através dos casos de obsessão, médicos e sábios abrirão os olhos e aprenderão que há doenças cujas causas não estão na matéria e não devem ser tratadas pela matéria. Mais alguns relatos, os últimos, observando um alcoólatra, Antídio, doente e desventurado, a despeito das condições precárias, reclamava um copinho lá no barzinho que ele estava, sempre mais um copinho, que um rapaz de serviço trazia obediente.
Tremiam-lhe os membros, denunciando-lhe o abatimento. Auge do suor lhe escorria da fronte e de vez em quando desferia gritos de terror selvagem. Em derredor, 4 entidades embrutecidas submetiam-no aos seus desejos. Empolgavam-lhe a organização fisiológica alternadamente, uma a uma, revezando-se para experimentar a absorção das emanações alcoólicas no que sentiam singular prazer. Apossavam-se particularmente da estrada gástrica, inalando a bebida a volatizar-se da cárdia ao piloro, que são válvulas que nós temos aqui no estômago, na boca do estômago. O alcoólatra achava-se o pobre amigo abraçado por uma entidade da sombra, que, qual se um polvo estranho o absorvesse. Num átimo, reparamos que a bebedeira alcançava os dois, encarnado e desencarnado, porquanto se justapunham completamente um ao outro, exibindo as mesmas perturbações. Muitos dos nossos irmãos, que já se desvencilharam da carne e do corpo, se apegam com tamanho desvario às sensações da experiência física, que se cosem àqueles nossos amigos terrestres temporariamente desequilibrados, nos desagradáveis costumes porque se deixam influenciar. Situaram a mente nos apetites mais baixos do mundo, alimentando-se com um tipo de emoções que os localiza na vizinhança da animalidade. Não obstante haverem frequentado santuários religiosos, eram lá católicos, evangélicos ou espíritas, não se preocuparam em atender aos princípios da fé que abraçaram, acreditando que a existência devia ser para eles o culto das satisfações menos dignas, com a exaltação dos mais astuciosos e dos mais fortes. O chamamento da morte encontrou-os na esfera de impressões delituosas e escuras, e, como é da lei que cada alma receba da vida conforme aquilo que dá, não encontram interesse senão nos lugares onde podem nutrir as ilusões que lhes são peculiares. Seria possível uma obsessão coletiva? Aquilo que um espírito pode fazer a uma criatura, vários deles o podem sobre diversas, simultaneamente, e dar à obsessão um caráter epidêmico. Uma nuvem de maus espíritos pode invadir uma cidade e aí se manifestarem de maneiras diversas. Nas revistas espíritas, aquele livro Obsessão citado, tem vários casos em Morzine e em algumas outras cidades da Europa. Os trabalhos de cura podem livrar o obsediado do processo que o envolve. A mediunidade de cura não é eficiente nos tratamentos obsessivos. O fluido curador age, de certo modo, materialmente sobre os órgãos afetados, ao passo que na obsessão deve agir moralmente sobre o espírito obsessor. É preciso ter autoridade sobre ele para o fazer largar a presa. São, pois, duas aptidões distintas que nem sempre se encontram na mesma pessoa. O concurso do fluido curador torna-se necessário quando, o que é bastante frequente, a obsessão se complica com doenças orgânicas. Pode, pois, haver médiuns curadores impotentes para a obsessão e reciprocamente. A intensa sonolência que se apodera de alguns frequentadores de atividades religiosas seria obsessão? Diz aí o nosso André Luiz: almas em turbação mental desencarnadas acompanham parentes, amigos ou desafetos às reuniões públicas de qualquer templo religioso, se desligando deles quando os encarnados se deixam renovar pelas ideias salvadoras, expressas na palavra dos que veiculam o ensinamento doutrinário. Modificado o centro mental daqueles que habitualmente vampirizam, essas entidades vêm-se como que despojadas de casa, porquanto, alterada a elaboração do pensamento naqueles a que se afeiçoam, experimentam súbitas reviravoltas nas posições em que falsamente se equilibram. Todos os santuários em seus atos públicos estão repletos de almas necessitadas que a eles comparecem, sem o veículo denso, sequiosas de reconforto. Os expositores da boa palavra podem ser comparados a técnicos eletricistas desligando tomadas mentais através dos princípios libertadores que distribuem na esfera dos pensamentos. Em razão disso, as entidades vampirizantes operam contra eles muitas vezes envolvendo os ouvintes em fluidos entorpecentes, assim como tem o passe para
renovar, regenerar, tem aquele para arriar também, conduzindo esses últimos ao sono provocado para que se lhes adie a renovação. Os famosos exorcismos podem resolver processos graves de obsessão? Os exorcismos tais quais são aplicados não valem mais que os remédios, porque sua eficácia não está no ato exterior, na virtude das palavras e sinais, mas no ascendente moral exercido sobre os maus espíritos. O desenvolvimento ou a prática da mediunidade sem estudo pode resultar em obsessão? Muitos, não contentes com as provas morais que abundam em seu redor, querem a fina força se dar ao luxo de comunicar-se com os espíritos, forçando o desenvolvimento de uma faculdade por vezes inexistente, guiados mais pela curiosidade do que pelo desejo sincero de melhora. Disso resulta que, em vez de se envolverem em uma atmosfera fluídica salutar e se cobrirem com as asas protetoras dos anjos da guarda, de buscar o domínio das fraquezas morais, escancaram as portas aos espíritos obsessores que os teriam atormentado de outra maneira em outra ocasião, mas aproveitam esta que se lhes oferece. Obsessão pode levar ao suicídio? Sim. Vulnerabilidade mental pela exposição às ideias de nossa realidade, compulsões reflexas de atitude similar em outras existências, se fizermos isso lá atrás, nós teremos na mesma idade, no mesmo momento, compulsões a repetir o erro. Influências de adversários do passado podem ser elencados como os principais. Através de Chico Xavier, podemos recolher alguns depoimentos que provam que sim. Primeiro, Renata Zácaro Queiroz, 18 anos, precipitação do andar em que vivia em edifício da capital paulista, aqui na região da Cerqueira César. Ainda não sei que força me tomou naquela quarta-feira. Tive a ideia de que uma ventania me abraçava e me atirava pela janela. Certamente devia mobilizar minha vontade e impedir que o absurdo daquele momento me enlouquecesse. Obedecia maquinalmente àquela voz que me ordenava projetar-me no vácuo. Quis recuar, mudar o sentido da situação, não consegui. O que sei é que agi na condição de uma rã e uma serpente atraísse. O Vladimir Ranieri, 25 anos, arma de fogo. Ideias lamentáveis pareciam maribondos em meu cérebro, sugerindo-me pusesse fim à existência de rapaz errante em busca de um emprego que não aparecia. Deixei-me invadir por aqueles pensamentos amargos quando me falaram de almoço. Antes que me retirasse do trabalho, alvejei o meu próprio coração com um tiro certo. Arrependi-me de tanto mal praticado contra mim, no entanto, era tarde. A Cláudia Pinheiro Galassi, 10 minutos para as 3 da tarde, procurei certificar-me de que poderia agir sem a presença de quem quer que fosse, e como que amedrontada diante de mim mesma, consegui a chave que me daria acesso à arma com a qual me anulei no quarto, no armário do pai. Não sei até hoje que forças desumanas teriam poceado o meu ser. Recordo-me que chegava a sentir pesada mão sobre a minha para que o gatilho não falhasse. Caí descontrolada, mas ainda escutava os rumores de casa quando ouvia as vozes da Mônica, que é a irmã que estava na casa na hora. Para terminar, o decálogo da desobsessão sugerido pelos benfeitores instrutores. Não permita que ressentimento ou azedume lhe penetre o coração. Abençoe quantos lhe censuram a estrada sem criticar a ninguém. Terceiro, jamais obrigue essa ou aquela pessoa a lhe partilhar os pontos de vista. 4. Habitue-se a esperar pela realização de seus ideais, trabalhando e construindo para o bem de todos. 5. Abstenha-se de sobrecarregar os seus problemas com o peso inútil da ansiedade. 6. Cesse todas as queixas ou procure reduzi-las ao mínimo. 7. Louve, mas louve com sinceridade o merecimento dos outros. 8. Conserve o otimismo e o despreendimento da posse. 9. Nunca se sinta incapaz de estudar e aprender, sejam quais forem as circunstâncias. E, finalmente, o 10. Esqueçamo-nos para servir. E tudo isso é do André Luiz e aqueles lembretes tradicionais. Ninguém
foge de si mesmo e a cada um é dado conforme as próprias obras. É isso, e acabou.